Salve pessoal da Uneafro, boa noite para todos vocês. Meu nome é professor Alec e eu tô aqui para justamente gravar um vídeo para vocês sobre um tema aí de história do Brasil, que é o tema da escravidão, tá? Já começo pedindo desculpas aí para vocês pelo atraso, né? Digamos que uma série de problemas técnicos acabaram simplesmente dificultando que eu conseguisse fazer o vídeo do jeito que eu gostaria de fazer para vocês, né? Os últimos vídeos que eu gravei acabaram ficando muito baixos e ficaram baixos justamente por conta dos equipamentos que no momento eu possuo, né? Então acabo não conseguindo gravar para vocês um vídeo de uma forma adequada, né? Então eu tô gravando esse vídeo pelo celular, tá bom? Aí eu vou passar depois para vocês um materialzinho, um resuminho, aquele resuminho excelente, né? Que acaba ajudando vocês, servindo como base. E daí, quando eu simplesmente terminar de preparar ele bonitinho, já tenho tudo selecionado, né? Só quero dar aquela última vistoriada, daí eu passo para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Falar de escravidão, tema delicado, mas essencial para a gente entender a história daquilo que depois se tornaria, né, um país. Estou falando do Brasil, e é essencial também entender inúmeras relações que surgiram dentro da escravidão para que a gente consiga entender o país que a gente vive. Infelizmente, a gente respira muito ainda daquela atmosfera pesada do período em que este lugar, né, era em parte, não como um todo, né, uma colônia de exploração portuguesa, tá? Então vamos lá. É importante que vocês assistam os outros vídeos até para poderem ter uma boa base, para poder entender as coisas que eu vou discutir aqui e os termos que eu também vou apresentar a vocês, tá bom? Vamos lá então, né? Qual o lugar dessa escravidão dentro da colônia de exploração portuguesa Brasil? Em primeiro lugar, é importante entender que a opção pela criação de uma colônia de exploração portuguesa no continente dos indígenas, ela só acontece depois que a exploração econômica de Portugal, ali na região do continente asiático, né, parte do Oceano Índico, um pouco ali do Oceano Pacífico, entra em decadência. Né? Essa exploração econômica por parte dos portugueses entra em decadência justamente porque depois de pouco mais, perdão, de 3 décadas, essa economia explorada pelos portugueses acaba simplesmente entrando em decadência, justamente pela concorrência que outros países europeus vão impor aos portugueses. Perfeito? Essa concorrência decorre justamente do fato desses países europeus terem adquirido condições de explorar, de fazer o mesmo caminho, de fazer a mesma rota que os portugueses faziam para o Oriente, tá? Essa concorrência vai fazer com que os preços das especiarias asiáticas dentro do mercado europeu acabem decaindo, e essa decadência vai tornar, digamos, menos compensatória a exploração econômica pelos portugueses desse tipo de atividade. Bom, o resultado disso é que ali por volta da década de 1530, os portugueses decidem simplesmente colocar em prática o projeto de formação da colônia portuguesa Brasil. Tá? Isso vai mudar totalmente a maneira como Portugal vai lidar com toda a infraestrutura que eles criaram dentro do continente africano para poder fazer a viagem originalmente para a Ásia. Como a Ásia ela vai ser colocada em segundo plano, as especiarias asiáticas, eles simplesmente vão se organizar para remodelar tudo aquilo que foi criado dentro do continente africano para que simplesmente isso esteja orientada para uma outra lógica de exploração. Tá? Então, a partir de 1532,
uma expedição militar portuguesa vai criar no continente dos indígenas, mediante invasão, mediante extermínio da população nativa, mediante saque de território e mediante negociação com algumas das nações, porque nem todas as nações indígenas naquele momento foram rivais dos portugueses, algumas simplesmente construíram alianças com eles. Eles criam a colônia, mas essa colônia ela vai ter uma lógica de funcionamento dentro de uma lógica de exploração colonial, tá? Qual a função da colônia de exploração portuguesa, que depois, ali por volta do século XVII, vai acabar se popularizando os documentos com o nome de Brasil? O objetivo era que nessa colônia simplesmente se plantasse cana para que se houvesse a produção de açúcar, tá? Evidentemente que os portugueses, quando estão pensando na colônia, eles estão pensando em realizar dentro dessa colônia uma produção que seja necessariamente de um recurso barato, né? Quando os portugueses simplesmente fazem a aquisição do mesmo na colônia de exploração portuguesa Brasil, para que no mercado europeu, eles conseguindo vender com altos preços, consigam uma altíssima margem de lucro, tá? Essa colônia Brasil, dentro do sistema de exploração pensado por eles, ela seria uma colônia cuja produção se daria dentro de um latifúndio, tá? Não custa dizer, vou sair um pouco do tema, volto rapidinho, que latifúndio é, infelizmente, a estrutura fundiária que predomina dentro do nosso país. A gente tem pouquíssimas famílias dentro do nosso país que são donas de mais da metade do território desse país. Isso é um absurdo, né? Porque simplesmente dessa lógica de acúmulo de terras, de saque de terras, você tem também uma outra lógica paralela, que é a lógica do acúmulo e saque de riquezas que a classe trabalhadora produz, tá? Voltando agora para o passado, né? Essa lógica do latifúndio, ela é uma lógica que o português simplesmente vai trazer para ser implantada dentro dessa colônia que eles imaginam criar para explorar economicamente. E como é que eles imaginaram simplesmente a prática do trabalho dentro dessa colônia Brasil? Evidentemente, né, para poder dar uma boa resposta para isso, vocês têm que pensar que quem vem para a colônia de Portugal, né? Quem vem para a colônia de Portugal são pessoas de diferentes origens, de diferentes classes sociais, tá? Então, assim, tem uma parte desses colonos que pode guardar desse jeito, né? Tem vários nomes, aristocratas, elite agrária e escravista, né? Eu gosto de brincar, né, de usar o nome de colonos nobres. Quando eu digo nobres, eu não estou me referindo a nenhuma qualidade de espírito, eu estou me referindo a uma classe social. Nobreza é uma classe social que a gente percebe, né, e usa bastante dentro dos estudos direcionados de história. É o nome de uma classe social da Idade Média. Essa classe continua existindo e uma parte dessa classe social vem para a colônia de exploração portuguesa Brasil. Esse colono nobre, ele não vem para trabalhar, tá? É importante dizer que a elite já naquela época era uma classe social totalmente avessa ao trabalho, não fazia parte da cultura da elite trabalhar. Eles consideravam simplesmente o exercício de qualquer tipo de atividade manual um ato vergonhoso, tá? Então quem é que trabalha dentro dessa colônia, já que o colono nobre não trabalha? Quem vai trabalhar dentro dessa colônia é o colono pobre, tá? Então assim, existem portugueses que saem de Portugal e vêm para a colônia Brasil com suas famílias para tentarem simplesmente construir de forma livre, né? Eu uso a palavra livre para não dizer que eles são escravizados, né? Não são escravizados,
Então essas pessoas vêm para a colônia para simplesmente exercerem trabalhos em troca de remuneração, tá? E a outra parcela dessa sociedade colonial, ela vai ser uma população escravizada. Lembrem-se que quando a gente fala de escravidão na colônia Brasil, a gente fala de uma escravidão que não foi somente africana, ela foi também indígena, tá? Bom, galera, foi só um vídeo de introdução. Vou encerrar ele por aqui para não me alongar e daí no próximo vou falar especificamente de como se dava a escravização da população indígena para depois falar com vocês em como se dá a escravização da população africana. É isso aí, meus queridos. Forte abraço, queridos e queridas, né? Fiquem bem. A gente volta a se falar aí. Beijão, forte abraço.